Morte por febre maculosa é registrada em Araras. Doença é transmitida pelo carrapato estrela. Para prevenir, algumas áreas devem ser evitadas. Brasil tem a primeira vacina contra a dengue em dose única do mundo. E você pretende comprar na Black Friday? Fique atento às orientações que podem evitar transtornos. E ainda, ultramaratonista de Rio Claro tem só 18 anos, mas vem se destacando com marcas que muita gente demora para alcançar. Hoje é quinta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias que começa a partir de agora. Olá, boa noite. A gente começa esta edição falando de mais uma morte na região por febre maculosa. A Vigilância Epidemiológica de Araras confirmou o registro e informou que é a primeira morte pela doença na cidade neste ano. A vítima foi um homem de 34 anos. Ele morreu no dia 3 de novembro. Nesse 3 de novembro, né? Ele teria se contaminado durante uma trilha e, segundo a prefeitura, procurou aí atendimento médico 14 dias após ser picado. Um outro caso na cidade foi registrado. O homem de 61 anos conseguiu se recuperar. Ainda aqui na nossa região, a cidade de Leme registrou 3 mortes por febre maculosa neste ano. E olha, nós fomos conversar com uma infectologista que alerta como a contaminação acontece, orienta sobre os sintomas e alerta também sobre como o médico deve agir em caso de febre em pacientes que procuraram por atendimento. Eu vou conversar com a doutora Suzy Berbert, que é infectologista, e vai falar um pouco para a gente a respeito dessa doença. Doutora, fala um pouco para a gente, né, essa atenção redobrada que é necessário ter em relação à febre maculosa. É comum aqui do estado de São Paulo, mas é necessário que as pessoas fiquem atentas. A gente tem que lembrar que é uma doença que vai conviver com a gente por muito tempo. Ela está ligada, é uma bactéria que está ligada à presença do carrapato estrela. Esse carrapato, ele infesta animais silvestres. Então, por exemplo, a capivara que a gente tem em quantidade grande no estado de São Paulo e na nossa região, ela é uma portadora do carrapato estrela, e se esse carrapato estrela tiver essa bactéria, se eu tiver então um contato com esse carrapato, eu posso adquirir então essa doença que é grave, tem uma alta mortalidade, né? 50% dos casos que pegam, até relatado a morte, né? Infelizmente. E a gente já teve em Rio Claro alguns casos e casos até de morte. Então a ideia é que, se você frequenta uma região onde tem animais silvestres e onde você pode estar exposto ao carrapato, a partir dali começou a ter febre. Eu fui num pesqueiro, fui fazer uma trilha, eu fui pedalar e passou a ter febre. Você tem que relatar isso. O médico também tem que perguntar, né, qual que é a causa da febre. Tem que se pensar em febre maculosa toda vez que houver essa questão epidemiológica. Eu frequentei um lugar onde possa ter tido a presença do carrapato estrela. Fala um pouco para a gente, né, dessa atenção, reforçar novamente, né, como a doutora disse, a relação dos médicos e também das pessoas para que elas possam ficar atentas aos sintomas. A gente está na fase, a fase da multiplicação do carrapato, né? Então o carrapato, ele desce do animal para poder botar os seus ovinhos lá na planta, e quando a gente passa nessas regiões de mato alto, a gente pega às vezes aquele micuinzinho, carrapatinho pequeno, e ele às vezes já transmite a febre maculosa. Como é uma doença que se manifesta com febre, se você entrar com o tratamento na hora certa, não vai haver a evolução para a morte. Então é muito importante, de fato, relatar isso, ligar as coisas, perceber que uma febre, se eu estive numa região de mata, se eu tive em contato com o carrapato, essa febre pode ser a tal da febre maculosa, e havendo essa percepção, a medicação evita a evolução pior. Então, quando o médico ele atende alguém com febre e existe um dado epidemiológico,
é requisitado que se colha um exame da pessoa, ele vai entrar com o remédio, claro, mas que se colha um tipo de exame de sangue, que a gente faz em duas ocasiões, em 2 datas diferentes, para verificar se aquela hipótese ela se confirmou. Então, a gente teve casos suspeitos, teve uso da medicação, mas nos exames de sangue não se confirmaram casos, de fato, de febre maculosa esse ano. Ok, doutora, muito obrigada pelas informações. Então fica o alerta para a população em relação à febre maculosa, né? Como a doutora ressaltou, é uma doença que ela é transmitida pelo carrapato estrela. Então, por isso, esse alerta dos locais em que você estiver passado. Thaís Nascimento, de Rio Claro. É importante aí se prevenir. Depois você pode acessar lá o portal tvclaré.com.br que nós vamos deixar algumas orientações também para você se prevenir, viu? E olha, o Brasil tem a primeira vacina contra a dengue em dose única no mundo. A novidade foi anunciada pelo Instituto Butantan e Ministério da Saúde em São Paulo. A vacina acaba de ser aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e será distribuída através do Sistema Único de Saúde, uma conquista da ciência e da saúde pública brasileira contra uma doença que só neste século já afetou mais de 20 milhões de pessoas no país. Foram mais de 20 anos de pesquisas para desenvolver a vacina contra a dengue. Agora, a previsão é que o imunizante seja distribuído nacionalmente já no segundo semestre do ano que vem. Uma parceria com uma empresa chinesa vai permitir a produção de 30 milhões de doses. É uma vacina 100% brasileira, é mais ampla a sua capacidade de proteção e uma dose apenas. Então, a grande esperança para a incorporação imediata dessa vacina no Programa Nacional de Imunização. Esta é a primeira vacina contra a dengue no mundo a imunizar com apenas uma dose. Antes mesmo da aprovação pela Anvisa, o Instituto Butantan antecipou a produção de 1 milhão de doses. A ideia é que nos próximos 2 anos a gente possa ter pelo menos aí 60 milhões de doses fornecidas, chegando aos brasileiros. Isso vai contribuir muito para a imunização da nossa população e para a vitória definitiva sobre essa chaga, sobre essa doença. Nos últimos 5 anos, estavam sendo acompanhados voluntários que receberam a vacina. Participaram dessa etapa 16 mil pessoas em 14 estados. A vacina do Butantan protege contra os 4 tipos de dengue e tem alta taxa de eficácia. Evita casos graves em mais de 90% das pessoas imunizadas e impede completamente a infecção em 3 de cada 4 casos. Todos os voluntários que foram seguidos durante esses 5 anos, que precisaram ser hospitalizados pela dengue, estavam no grupo placebo, ou seja, a vacina protegeu contra todas as formas de hospitalização nesse estudo realizado com essa tamanha amostral e esse desfecho que foi avaliado por um período de 5 anos. O imunizante é produzido com vírus vivos enfraquecidos e está aprovado para pessoas entre 12 e 59 anos de idade. Sexta-feira de sol com algumas nuvens ao longo do dia e noite de céu limpo. Em Rio Claro, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Em Analândia, mínima também de 15 e máxima de 29. Já em Piracicaba, as temperaturas oscilam entre 15 e 30 graus. Bom, e a seguir tem orientações para você que pretende comprar na Black Friday, campanha que tem virado tradição também aqui no Brasil.
Já estamos de volta e olha, estamos também na reta final do ano. Muita gente aproveita para comprar. As lojas fazem promoções para atrair os clientes e uma delas ainda antes do Natal, viu? É a Black Friday, que promete muitos descontos, mas é preciso ter atenção antes de sair gastando, viu? Principalmente saber se tal produto está mesmo com o valor mais baixo. Nós trazemos agora algumas orientações para o consumidor. Olha, a expectativa é que os consumidores movimentem cerca de 13 bilhões de reais nessa Black Friday, mas é importante tomar alguns cuidados para não cair em algumas armadilhas, como metade do dobro, sites falsos e propagandas enganosas. Mas quem vai nos orientar a como não cair em nenhuma dessas opções é a Lúcia Dávila, que está aqui do meu lado, é coordenadora do Procon de Piracicaba e tem algumas orientações para a gente. Olá, Lúcia, começando por essa propaganda, da metade do dobro. Que sinais as pessoas devem observar para não cair nesse tipo de armadilha nos próximos dias? Bom, infelizmente a pessoa tem que ficar acompanhando o preço anteriormente à compra. A gente orienta que ela já separe com tempo de antecedência o que ela deseja comprar e comece a comparar se esse preço, de repente, um pouco antes da Black Friday, ela aumenta muito, para não cair nesse tipo de golpe, né? No caso das compras feitas exclusivamente pela internet, no caso do pagamento, quais são os sinais, como saber se um site é de fato seguro, se eu posso colocar o meu número de cartão de crédito, por exemplo, numa página para poder fazer uma compra? Bom, você deve observar se o início do site, do endereço, ele tem o HTTPS, que já é uma forma de se precaver. Geralmente, as páginas mais confiáveis, embaixo, elas têm o CNPJ da empresa, isso é um forte indicativo. Você pode também pesquisar em sites como, por exemplo, Reclame Aqui, ou mesmo no site do Procon, se essa empresa tem muita reclamação. Prestar muita atenção em algumas ofertas que, por exemplo, restringem a forma de pagamento, como só aceitamos boleto ou Pix. Isso já é um indício de que pode ter ali algum tipo de fraude. Quando o boleto é gerado ou a chave Pix também, observar se o beneficiário do pagamento é mesmo aquela empresa. Porque se for uma pessoa, por exemplo, para uma pessoa física ou terceiro, isso pode ser um forte indício de que essa é um site fraudulento, uma forma de pagamento que ela vai comprar e não vai receber. Ok, muito obrigado pelas informações. Olha, então temos aqui orientações importantes para você que está pretendendo comprar alguma coisa nos próximos dias. Vale a pena então anotar, ficar atento a tudo isso que a Lúcia falou e também acessar o site do Procon, que vai aparecer aí na sua tela, caso você tenha alguma dúvida, e boas compras para você nesses próximos dias. Pedro Gaspar, de Piracicaba. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para analista de RH júnior, auxiliar de expedição, técnico de refrigeração, eletricista, vendedor, montador de móveis, auxiliar operacional, consultor de vendas, auxiliar técnico de instalação e manobrista. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E no esporte tem atleta de Rio Claro se destacando, viu? E ele tem só 18 anos. Para ter uma ideia, ele correu uma ultramaratona com 75 quilômetros e os resultados recentes, pela idade, já impressionam. Quem encontra o Josué hoje dificilmente imagina como era o estilo de vida dele há 2 anos, quando começou a se exercitar. Eu comecei a correr mais ou menos ali em 2022. Minha infância, eu sempre fui uma criança sedentária, gordinha, então através da corrida eu achei uma forma de mudar, né? Comecei a emagrecer e fui aumentando aos poucos a quilometragem. Ele tem só 18 anos, mas já coleciona marcas que muita gente demora uma vida para alcançar e está acostumado a ser o mais jovem nas competições que participa. Foi assim na meia maratona de Rio Claro e na ultramaratona de Bertioga, onde em outubro o Josué correu 75 quilômetros. O desejo foi assim, eu estava na escola, foi em julho, né, desse ano, e eu vi uma notícia dessa prova. E me deu uma vontade assim de fazer.
Aí eu fiz a inscrição, entrei com um treinador, né, que eu já conhecia, que é de um grupo que eu faço parte, e comecei a treinar para essa prova. A prova foi assim, bem difícil, eu terminei ela em 10 horas e 20, 90% da prova é areia dura, ali bem beira-mar mesmo. Teve um pouco de trilha e bastante descida e subida no final. Só para se ter uma noção, se a gente pegar os 75 quilômetros que o Josué correu na ultramaratona, dá para sair de Rio Claro e chegar em Campinas correndo. Mas agora o foco é outro. Muito em breve ele deve participar de uma outra prova, só que dessa vez com 24 horas de duração. E novamente ele deve ser o atleta mais jovem da competição. Agora, os esforços dele estão todos voltados para a preparação, treinos variados e muita disciplina para encarar o novo desafio que vem pela frente. Em fevereiro eu vou fazer a prova de 24 horas de Indaiatuba e eu pretendo correr entre 160 e 180 quilômetros. Meus treinos, mais ou menos 4 vezes por semana, intercalando entre forte e recuperação. O Josué planeja seguir se dedicando não só ao esporte, mas também aos estudos, na faculdade de nutrição ou educação física, para entender ainda mais o que o faz seguir em frente e ajudar outras pessoas pelo caminho também. Eu creio que através da minha idade, né, e das provas que eu vou fazer, é uma forma de motivar, né, as pessoas e ainda mais essa geração, né, a incentivar a focar mais em esporte e saúde. O Rio Claro Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Estamos de volta amanhã na primeira edição. Eu espero você. Até lá, uma ótima noite. Tchau, tchau.